Isso aqui é o mínimo que você precisa saber antes de investir em Bitcoin. O que é o Bitcoin? Como surgiu? É seguro? Qual é o risco? Como investir? A quanto vai o preço desse Bitcoin? Talvez você não saiba muito sobre essa reserva de valor que está se tornando o Bitcoin. E hoje chegou a hora de você resolver essas dúvidas. Esse é um guia prático para você que não entende muito sobre esse mundo novo das criptomoedas e que gostaria de saber um pouquinho mais. Porque a desconfiança ainda é grande. E não é só pra você não, pra todo mundo. Quem tem mais de 30 anos precisa de ajuda pra entender. Porque à primeira vista, realmente, não é muito fácil. Então venha comigo descortinar esse mundo totalmente novo. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Olá, meu nome é André, sou educador financeiro e meu propósito aqui é ajudar você a entender o mínimo sobre Bitcoin e o que você precisa saber antes de se tornar um investidor. A história do Bitcoin é assim: em outubro de 2008, um homem chamado Satoshi Nakamoto escreveu um documento chamado White Paper, teorizando o que chamamos hoje de Bitcoin, um sistema monetário eletrônico. Nesse documento ele explica como funciona o sistema financeiro do mundo, que cada país precisa de um banco central para aprovar as suas transações financeiras. A pergunta dele é: e se a gente pudesse fazer as nossas transações financeiras sem ter que pedir autorização para nenhum banco ou governo? Então, o Bitcoin foi criado com essas características. É digital, não existe um papel moeda. É escasso, porque só existem 21 milhões de unidades. E é descentralizado, porque não existe um governo ditando as regras desse dinheiro. Mas antes da gente continuar, já sabe, né? Jogando o jogo do YouTube, deixa seu joinha e não se esquece de se inscrever no canal pra gente mostrar pra eles que o que a gente tá falando aqui é relevante. A primeira pergunta então é: como funciona o Bitcoin? Para comprar um Bitcoin, você precisa enviar o seu dinheiro para uma corretora, certo? Ela é quem vai guardar os seus Bitcoins. Cada vez que você quiser vender os seus Bitcoins para reaver o seu dinheiro, será usado o câmbio do dia. Você pode também transferir os seus Bitcoins para alguém. Cada vez que eu transfiro um Bitcoin para você, ou compro o Bitcoin de alguém, essa venda é registrada num livro eletrônico, como um livro caixa, sabe? Esse livro eletrônico é chamado de blockchain e é ali que ficam armazenadas e validadas cada operação. Nessa blockchain ficam armazenadas os números de transações, o saldo de cada carteira, qual tem mais e qual tem menos bitcoins. Outra característica da blockchain é o fato dessas transações não poderem ser apagadas. Isso dá uma certa segurança ao Bitcoin. Sim, mas por que o preço está subindo? Lei da oferta e da procura. Muito mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Você conhece alguém que quer vender Bitcoin? Muito difícil, por isso o preço está subindo. Então, como eu faço para investir em Bitcoin? Existem pelo menos 3 formas de você investir em Bitcoin. A primeira é através de ETFs, Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. É o quê? Exchange Traded Fund. Um ETF é um fundo de investimento que replica um índice de referência. A principal característica dele é você não precisar escolher diretamente uma única ação ou uma única criptomoeda. O ETF é a união de várias moedas que vão replicar uma média de valorização. Se o Bitcoin oscilar muito, seja positivo ou negativo, você não sente muito, porque o Bitcoin é apenas um dos indicadores. O Hash 11, por exemplo, além do Bitcoin, ele possui outras 7 criptomoedas. Na B3 você pode comprar esse tipo de ETF. Outra forma de investir são os fundos de investimento. É como você contratar um gestor para gerir a sua carteira de cripto. E ele pode fazer alguns ajustes com a sua autorização para otimizar o rendimento da carteira. Então, pode ser que esse gestor tenha que mudar alguma coisa nesse fundo, sabe? Como comprar mais de um tipo de ativo, vender outro e assim sucessivamente. Essa é a segunda opção. A terceira opção é investir diretamente em Bitcoin. E como fazer isso? Primeiro, você abre a sua conta numa corretora, envia o seu dinheiro para lá e faz a compra de seus Bitcoins diretamente pelo aplicativo. E nesse caso é a corretora que tem a posse dos seus Bitcoins. E aí você precisa ter um certo cuidado, porque se você não tem suas moedas, elas não são suas. Mas sobre esse tema a gente vai falar mais à frente. Quais são os riscos de se investir em Bitcoin? O primeiro risco de todos já é seu conhecido, é a volatilidade. Para você investir em Bitcoin, você precisa aguentar o sufoco. Tem que ter um emocional muito bem resolvido. E só aí muita gente já fica para trás. Um dia o Bitcoin vale muito, subindo para as estrelas, alta infinita. No outro dia não para de derreter 30%, 40%, 50%.
queda infinita. É um sufoco. Você tem que aguentar esse calorzinho. Para qualquer investimento, você precisa ter um emocional bem estável. Senão, não compensa. Se subir, você compra. Se descer, você vende. Vai perder dinheiro. Segundo risco é o roubo. Você pode perder seus bitcoins de muitas formas. A corretora pode quebrar, você pode sofrer um ataque cibernético, você pode esquecer a senha ou qualquer coisa do tipo. O melhor recurso para proteger seus bitcoins é depois que comprar na corretora, transferir para uma wallet. É um tipo de pendrive, sabe? Para que você possa manter os seus bitcoins com você. Terceiro risco é o risco da proibição, um risco governamental. Rússia, Egito e China é proibido ter Bitcoin. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. No Brasil, ainda é permitido ter Bitcoin, mas até quando? Outro assunto que todo mundo falava era o halving. Um evento super importante que a gente acabou de presenciar. O halving funciona assim. No algoritmo do Bitcoin foi implantada uma correção, que acontece a cada 4 anos para que ele não sofra o efeito inflacionário. Aqueles que se dedicam a validar as operações da blockchain são chamados de mineradores. Cada bloco minerado gera uma recompensa para quem deixa seu computador ligado, solucionando as equações e validando o sistema. A cada 4 anos, essa recompensa dada aos mineradores vai caindo pela metade. Esse evento é chamado de halving, o que vai deixando o Bitcoin mais escasso. Hoje, dos 21 milhões de Bitcoins à disposição, nós temos apenas 16 milhões e 600 mil em circulação. Faltam ainda 5 milhões para serem minerados. E onde vai chegar o preço desse Bitcoin? Existe um indicador que mostra o quanto de dinheiro foi investido em determinado ativo, que é chamado de market cap. Usando o ouro como exemplo, veja, o ouro tem um market cap de 15 trilhões. Nesta lista, o ouro ocupa o primeiro lugar no mundo, com 15 trilhões de market cap. O Bitcoin já chega em nono lugar, com 1 trilhão e 200 milhões de investimento no mundo. Isso significa que o Bitcoin já tem a confiança de muita gente. As pessoas entendendo como essa moeda eletrônica funciona, descobrindo as vantagens e entendendo as desvantagens, pode ser que esse market cap fique ainda maior para o futuro. Quanto maior for o número de investidores, maior será a valorização. Só no ano passado, o Bitcoin valorizou 100%. Isso significa dizer que se você investisse R$1.000 em janeiro, em dezembro você teria R$2.000. Se você investisse R$100.000, no final do ano você teria R$200.000. Esse ano a gente atingiu o topo histórico de $73 mil por Bitcoin. É muita coisa. A quanto vai chegar? Bom, a previsão é que até o final de 2024 chegue a $100 mil. No final, o Bitcoin é uma moeda de câmbio, assim como o ouro. O Bitcoin representa um novo tempo no mercado financeiro. Porque quando você tira o dinheiro do governo, você também tira a força dele. Essa é a revolução que o Bitcoin pode trazer. E por isso tem muita gente que compra Bitcoin por idealismo mesmo. Apenas para descentralizar o poder do governo. Mas para poder fazer valer esse idealismo todo, você precisa armazenar os seus próprios Bitcoins. Tirar da corretora e você mesmo armazenar. Você compra uma cold wallet e armazena num lugar seguro. Registra uma senha e não esquece, porque não tem aquele botãozinho de recuperar senha. Perdeu, já era. Ficou claro? Espero que você tenha entendido os conceitos básicos do Bitcoin. No vídeo de hoje te contei como surgiu o Bitcoin, se ele é seguro ou não, quais são os riscos de se investir em Bitcoin, como investir e a quanto vai o preço desse Bitcoin. Então encaminhe esse vídeo, mande para aquele amigo ou familiar que gostaria de saber um pouquinho mais sobre as moedas digitais. E se você ainda tiver mais dúvidas, eu terei o maior prazer em responder. Faz sua pergunta nos comentários desse vídeo. Coloca ali uma dúvida que ainda você tem sobre o Bitcoin ou sobre qualquer outra moeda digital, que eu vou responder dentro do possível. Por hoje é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Quem está comigo?